Como tirar os antidepressivos do interagente? Principalmente o Rivotril, os recaptadores de serotonina, né? Deixa eu ver, o Rivotril, acho que é também. Fluoxetina, sertralina, são recaptadores de serotonina. O clonazepam, que é o Rivotril, já é um benzodiazepina. O recaptador de serotonina, o que ele faz? Ele deixa a serotonina, que é o neurohormônio da alegria, atuando por mais tempo, funcionando por mais tempo. Então ele tem essa função. E a gente consegue fazer isso com recursos naturais, com fitoterapia. A gente consegue ter essa ação. Por exemplo, a erva de São João, que é o hipérico, tem esse efeito. É um recaptador de serotonina. Tem as recomendações, mas eu precisava fazer essa introdução, ter essa explicação para vocês entenderem que é multifatorial. Na prática, a gente passa uma recomendação terapêutica que envolve tudo isso, e algumas questões ali são básicas, né, protocolo, mas influencia tudo na saúde como um todo. Exercício físico, alimentação natural, água, eu precisava trazer isso para vocês, a relação e a relevância. No caso do sistema nervoso, assim, é fundamental, imprescindível ter esses cuidados. Senão não haverá melhora. E tem que ter um avanço nessa conversa, por exemplo, sobre o uso de eletrônicos, redes sociais, o comportamento da pessoa, como eu citei. Você tem que discutir isso com o seu interagente, perguntar, questionar na avaliação, na anamnese, principalmente em crianças, porque isso é extremamente relevante, tá? Então a pessoa tem um trauma, um impacto emocional muito forte, ou uso excessivo de jogos, games, isso daí vai ser tão assim, relevante quanto a parte fisiológica, e às vezes até mais, porque às vezes a pessoa se cuida muito no físico, mas teve um transtorno emocional forte. Para fazer a transição, como que funciona, Zilda? Eu vou passar aqui as orientações do protocolo, a gente faz o tratamento, sempre recomendo os meus interagentes, que eles perguntam, e aí eu posso parar com antidepressivo, com ansiolítico? Eu falo, não, eu não tiro medicamento, até por uma questão ética, né? E eu uso essa expressão, se não fui eu que passei, uma questão ética, para a pessoa ter um bom entendimento da questão. Mas é muito simples, nós vamos fazer um tratamento, tratar a causa, vou te dar o suporte nesse tratamento, para que você fique bem e não dependa do medicamento químico. Por que você começou a usar? Eu comecei porque eu estava tendo crise de ansiedade, eu estava me sentindo mal, estava tendo isso, aquilo, eu estava tendo insônia, não sei o quê. Então tá bom. Se você ficar bem, você vai precisar desse medicamento? Não. Então é isso, é simples. Vamos tratar para você ficar bem, fazer essa modulação, neurotransmissores que envolvem o intestino, que é o segundo cérebro, ter esse cuidado integrativo para você ficar bem. Estando bem, automaticamente não vai depender do medicamento e junto ao médico você vai podendo fazer o desmame. Tem que tomar cuidado com antidepressivo, ansiolítico, não pode tirar de uma vez, na maioria dos casos. Né? Tem casos que já aconteceu, o interagente por conta foi lá e falou, doutor, com 20 dias de tratamento eu parei de tomar por minha conta o medicamento e estou aqui ótima até agora, 60 dias, 90, 120, nunca mais usou. Então depende, né, do caso. Cada caso é um caso. Se a pessoa está fazendo uso há pouco tempo, se não é um caso muito grave, todos os casos, né, têm a sua gravidade. Não é um caso muito sério, que envolve assim, uma depressão profunda, tentativa de suicídio. Aí, dependendo da situação, a pessoa vai ter uma facilidade muito maior para o desmame. Mas a pessoa que já faz uso há muitos anos, já tem uma certa dependência, então vai ser mais difícil. É isso que a gente tem que ter essa percepção, tá? Mas se preocupe com a saúde da pessoa, que ela fique bem, ficando bem, tendo resiliência, tendo uma saúde, se sentindo bem, equilibrando esses neurotransmissores, né? A próprio interagente vai conseguindo fazer o desmame junto ao médico, vai pedindo para o médico isso, para o psiquiatra que passou, quem passa é o psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, então se você também não é, você não vai fazer esse desmame e não vai se preocupar com isso, tá? Se preocupe com que a pessoa fique bem. Já falei sobre o Gardenal, citei aqui esse caso. Alzheimer, Romilda, vamos entrar aqui nesse ponto. Para Alzheimer, já recomendo de cara
utilizar óleo de coco. Óleo de coco. Recomendo isso, óleo de coco, assim, diariamente, tá? 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, 4 vezes ao dia. Os TCM, os triglicerídeos de cadeia média, são excelentes para Alzheimer, para auxiliar aí no tratamento. Recomendo também a geleia real, sempre entra na minha recomendação, no protocolo para Alzheimer, tá? Recomendo ômega 3 mega DHA, que esse vai entrar para todos os transtornos emocionais, para a função cerebral, é imprescindível. Recomendo também um açafrão, a cúrcuma longa, um extrato seco, concentrado, vai fazer muita diferença, tá? Isso aí não é uma indicação, assim, comum para questões do sistema nervoso, mas no Alzheimer, sim. Entra também a natoquinase. Natoquinase. Natoquinase é uma enzima, vai se utilizar de 50 a 200 miligramas 2 vezes ao dia, tá? É um suplemento importante que vai ajudar também na circulação sanguínea, dissolver coágulos sanguíneos, por exemplo, na microcirculação. Então, isso daí vai ajudar muito, tá? E entram aí os frequenciais quânticos, G-límbicos, G-mater, aí tem vários outros que podem ser associados para a saúde mental, Mentalis, Neurovit, Centralis, principalmente no caso do Alzheimer. E esses são praticamente os mesmos que a gente usa, transtornos emocionais, ansiedade, depressão. Em caso de depressão e pânico, já adiantando, entra aí o Traumavit. Traumavit da Physioquantic é espetacular, fundamental em casos de traumas, pânico, né, uma depressão desencadeada por uma situação traumática, por uma perda, uma separação. Então as mulheres, como eu disse, elas são mais sensíveis. E esse ser sensível não quer dizer que são mais fracas. Na Bíblia tem uma expressão que fala assim que a mulher é o vaso mais frágil, né? Mas é muito superficial a gente usar para resumir isso, né? Não dá para dizer que a mulher é mais frágil. Suporta muito mais dor do que o homem, em muitos aspectos, é muito mais resistente do que o homem. Então a mulher é mais sensível, tem mais sensores. Ser mais sensível significa que tem mais sensores, tem uma emoção mais forte, mais intensa. Isso o Dr. Augusto Cury discorre de forma muito bela, né, nesse assunto, explicando, falando sobre isso. Então não é que as mulheres são fracas, é que as mulheres elas sentem mais, de forma mais intensa. Os homens acabam ficando mais atenção nesse sentido. Desconectou um pouco, acho que já voltou. Dando mais atenção, cuidado da saúde, se preocupando mais. E também acabam sendo mais, vamos dizer assim, agredidas no aspecto emocional, psicológico, mais afetadas, né, do que os homens, por um contexto que pode ser ainda um pouco mais machista, predominantemente. Entra várias questões de trabalho comportamental. Não é o nosso foco hoje falar sobre a questão de feminismo, né, esses aspectos aí. Mas é o fato, né? Vocês estão aqui assistindo, eu creio que a maioria são mulheres, que sempre a maioria do nosso público é de mulheres. E aí vocês podem dizer se é isso ou não na prática. Mais de 90% dos meus interagentes são mulheres, tá? E isso é muito visível e perceptível. Eu falo não só por dados estatísticos, mas pela minha experiência com toda a parte comportamental, incluindo a iridologia. Os homens, quando vêm com essas queixas, já adianto para vocês, qual o perfil comportamental dos homens que passa mais em atendimento? Quando eu vejo que
a ficha de um interagente que é homem, um senhor adulto e tal. Até brincando aqui com os colegas, né? Os homens não gostam muito de se cuidar. Nós, os homens, somos difíceis. Eu fiz uma bateria de exames semana passada, que eu prescrevi, claro que eu selecionei, né? Graças a Deus, ótimos, excelentes os exames. Sempre faço acompanhamento. Mas há uma tendência de se esquecer. Os homens são assim, desligados, alheios. E aí, quando eu vejo um homem no atendimento, eu já penso comigo. Ou é um correntinha, ou aí quando vem com a esposa, que a maioria das vezes vem com a esposa acompanhada, ou mesmo passando no atendimento online, que é o que eu estou atendendo agora, só online, né? A esposa tá do lado, ela que agendou e tal. Eu pergunto, como que o senhor não me conheceu? Ah, minha esposa que agendou, a maioria dos casos. Mas tem alguns que são mais informados e tudo mais, vêm em busca do atendimento. Em grande parte, correntinha. Principalmente quando tem queixa de depressão. A gente usa essa expressão, né, gente? Mas não é no sentido pejorativo, é carinhoso até, né? Corrente, perfil corrente da iridologia. Quando é um homem que tem depressão, pânico, ansiedade, na grande maioria dos casos tem assim uma predominância muito grande do padrão corrente. Mas claro, vai ter outros casos. O hard work também pode ser levado para depressão devido à sobrecarga, o agitador, isso acontece bastante também. Mas o corrente ele se preocupa mais, é o que se cuida. Se é um homem, vai ser corrente para estar se cuidando, interessado. E, de outro lado, aí entra a questão sexual, a libido, próstata, diabetes, colesterol e gordura no fígado. Então, quando é homem buscando atendimento, você pensa nessas principais queixas. Se